Quando a diabetes chega na vida de um homem, muita coisa muda. O açúcar no sangue vira uma preocupação constante, a comida precisa ser controlada, e surgem milhares de dúvidas sobre o que pode ou não pode fazer. Uma dessas dúvidas que poucos homens têm coragem de fazer é sobre a masturbação. A verdade é que essa é uma pergunta mais comum do que se imagina nos consultórios. Homens de 60 anos, casados há décadas, chegam constrangidos, querendo saber se podem continuar se masturbando depois do diagnóstico de diabetes. Outros contam que notaram mudanças na sensação ou na frequência, e ficam preocupados se isso tem a ver com a doença. O que acontece é que a diabetes mexe com muita coisa no corpo, inclusive com a circulação do sangue e com os nervos. É como se fosse um encanamento que vai entupindo aos poucos, ou fios elétricos que não conduzem a energia direito. Isso afeta tudo, desde a cicatrização de um machucado até a sensibilidade na região íntima. Muitos homens percebem que algo mudou, mas não sabem se devem falar com o médico. Alguns acham que é frescura ou que não tem importância. Outros ficam com medo de que a masturbação piore a diabetes, ou que a diabetes torne perigoso se masturbar. A realidade é bem diferente do que a maioria pensa. A masturbação não piora a diabetes, muito pelo contrário. Pode até ajudar em alguns aspectos, como melhorar o humor e diminuir o estresse. Mas é verdade que a diabetes pode mudar a experiência, tornando tudo mais difícil ou menos prazeroso. O problema não está na masturbação em si, mas nas mudanças que a diabetes causa no corpo. É como dirigir o mesmo carro de sempre, só que agora com alguns problemas mecânicos. O carro ainda funciona, mas precisa de mais cuidado e atenção. Existe uma ligação importante entre diabetes e a vida sexual masculina que vai muito além do que se fala por aí. Não é só uma questão de ficar velho ou perder o interesse. A diabetes realmente mexe com o funcionamento do corpo de uma forma que pode afetar desde a sensação até a capacidade de manter uma ereção. O mais importante é entender que essas mudanças são normais e têm explicação. Não é culpa de ninguém, não é falta de vontade ou problema psicológico. É o corpo reagindo a uma condição que precisa ser cuidada, assim como se cuida da pressão alta ou do colesterol. Muitos homens sofrem em silêncio, achando que é o fim da vida sexual, quando, na verdade, existem formas naturais e seguras de melhorar a situação. O segredo está em entender o que realmente está acontecendo e tomar as atitudes certas. João, 62 anos, casado há 35 anos, sempre teve uma vida sexual ativa. Quando descobriu a diabetes tipo 2, no começo não percebeu grandes mudanças, mas aos poucos começou a notar que as coisas não eram mais como antes. A ereção demorava mais para aparecer, e quando aparecia, não ficava tão firme quanto costumava ser. Durante a masturbação, precisava de mais tempo e mais estímulo para chegar ao orgasmo. Às vezes, desistia no meio do caminho porque simplesmente não conseguia. No começo, João achou que era só cansaço ou idade. Afinal, já tinha passado dos 60. Mas quando a situação começou a afetar também a vida sexual com a esposa, ele percebeu que algo estava errado. A sensibilidade havia diminuído muito, era como se tivesse uma luva grossa entre a mão e o pênis. O que João não sabia é que a diabetes estava mexendo com duas coisas importantes no seu corpo. Primeiro, o sangue não estava circulando direito na região íntima. É como se as estradas que levam sangue para o pênis estivessem com trânsito pesado o tempo todo. Segundo, os nervos que levam sensações não estavam funcionando como antes, como se fossem cabos de telefone com mau contato. Antônio, 58 anos, teve uma experiência diferente. Ele sempre foi muito ativo sexualmente e se masturbava quase todos os dias. Quando descobriu a diabetes, o que estava acontecendo com Antônio era que a diabetes estava deixando a pele mais sensível e demorada para cicatrizar. Qualquer fricicãozinha a mais durante a masturbação causava pequenas irritações que demoravam dias para sarar.
Além disso, a região ficava mais propensa a infecções por fungos, especialmente se ele não tomasse banho logo depois. Carlos, 65 anos, viveu uma situação ainda mais complicada. Além da diminuição da sensibilidade, ele começou a ter episódios em que simplesmente não conseguia ejacular, mesmo depois de muito tempo de estímulo. Era frustrante e preocupante. Ele chegou a achar que nunca mais teria orgasmos na vida. O que acontecia com Carlos é que a diabetes estava afetando os músculos e nervos responsáveis pela ejaculação. É como se o comando para finalizar não chegasse direito ao destino. O desejo ainda existia, a ereção até funcionava razoavelmente, mas o grande finale não acontecia. Roberto, 61 anos, enfrentou o problema oposto. Ele passou a ejacular muito rapidamente, às vezes em menos de 1 minuto de masturbação. Isso nunca havia acontecido antes da diabetes. A princípio, até achou bom porque as sessões ficaram mais rápidas, mas logo percebeu que não era normal. O que Roberto não sabia é que a diabetes pode causar uma hipersensibilidade em alguns homens, fazendo com que qualquer estímulo seja percebido como muito intenso. É como se o volume da sensação estivesse no máximo o tempo todo. Resultado: ejaculação muito rápida e, paradoxalmente, menos prazer. Essas histórias mostram que a diabetes não afeta todos os homens da mesma forma. Alguns perdem sensibilidade, outros ficam hipersensíveis. Alguns têm problemas de ereção, outros de ejaculação. Alguns sentem dor ou ardência, outros simplesmente perdem o interesse. O denominador comum em todos esses casos é que a diabetes estava mexendo com a circulação do sangue e com o funcionamento dos nervos. É como se o corpo fosse uma máquina complexa, onde a diabetes vai desarrumando várias peças ao mesmo tempo. Cada homem sente o problema de um jeito diferente, mas a causa raiz é a mesma. A boa notícia é que, entendendo o que está acontecendo, fica muito mais fácil encontrar soluções. Não é preciso aceitar passivamente essas mudanças como se fossem inevitáveis. Existem formas naturais e seguras de melhorar a situação, devolvendo prazer e confiança para esses homens. A resposta para esses problemas não está necessariamente nos remédios convencionais, mas sim em ingredientes naturais que ajudam o corpo a funcionar melhor. Existem plantas e especiarias que, quando usadas da forma certa, conseguem melhorar a circulação do sangue e recuperar parte da sensibilidade perdida. A canela é uma dessas grandes aliadas. Não é à toa que ela é chamada de especiaria do amor em algumas culturas. O que a canela faz é ajudar a abrir os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule melhor por todo o corpo, inclusive na região íntima. É como se ela fosse um desentupidor natural para as estradas por onde o sangue passa. Além disso, a canela ajuda a controlar o açúcar no sangue, que é justamente o vilão da história toda. Quando o açúcar fica controlado, os nervos começam a funcionar melhor e a sensibilidade volta aos poucos. É como consertar os fios elétricos do corpo. O gengibre é outro ingrediente poderoso. Ele funciona como um estimulante natural da circulação, fazendo o coração bombear o sangue com mais eficiência. Para homens com diabetes que estão enfrentando problemas de ereção ou diminuição da sensibilidade, o gengibre pode ser uma ajuda valiosa. A noz moscada tem propriedades que ajudam a relaxar os músculos e melhorar o fluxo sanguíneo. Muitos homens relatam que, depois de usar noz moscada regularmente, conseguem ter ereções mais firmes e orgasmos mais intensos durante a masturbação. O cravo da Índia é conhecido por sua capacidade de aumentar a sensibilidade e melhorar a circulação local. Para homens como Carlos, que tinham dificuldade para ejacular, o cravo pode ser especialmente útil porque ajuda todos os comandos do corpo a funcionarem melhor. O eucalipto, quando usado corretamente, pode ajudar a melhorar a oxigenação dos tecidos. É como se ele fizesse o sangue carregar mais oxigênio para todos os órgãos, inclusive os órgãos sexuais. Isso resulta em melhor funcionamento geral e maior prazer.
A beterraba é rica em substâncias que ajudam os vasos sanguíneos a relaxarem e se dilatarem. É como se ela fosse um lubrificante natural para a circulação. Muitos homens percebem melhorias significativas na qualidade da ereção quando incluem beterraba na dieta regularmente. O chá verde, além de ajudar no controle da diabetes, tem compostos que protegem os vasos sanguíneos e os nervos dos danos causados pelo açúcar alto no sangue. É como se ele fosse um escudo protetor que impede que a situação piore. Esses ingredientes funcionam melhor quando usados em conjunto, criando um efeito sinérgico onde um potencializa o outro. É como montar uma equipe onde cada jogador tem uma especialidade, mas todos trabalham para o mesmo objetivo: melhorar a circulação, proteger os nervos e devolver o prazer perdido. O segredo está na constância. Não adianta usar esses ingredientes uma vez ou outra e esperar milagres. Eles precisam ser incorporados na rotina diária, seja através da alimentação, de chás ou de suplementos naturais bem formulados. Muitos homens relatam que depois de algumas semanas usando esses ingredientes naturais de forma consistente, começam a perceber mudanças positivas. A ereção fica mais firme, a sensibilidade volta aos poucos e a masturbação volta a ser prazerosa como era antes da diabetes. A masturbação não é inimiga do homem diabético, muito pelo contrário. Ela pode ser uma ferramenta importante para manter a saúde sexual e monitorar como o corpo está reagindo aos tratamentos. O importante é entender que algumas mudanças são normais e que existem formas naturais de lidar com elas. O primeiro passo é aceitar que o corpo mudou e que isso não é culpa de ninguém. A diabetes é uma condição que pode ser controlada, e os problemas sexuais que ela causa também podem ser melhorados. Não é preciso se conformar com uma vida sexual sem prazer. O segundo passo é incorporar ingredientes naturais na rotina diária. Uma pitada de canela no café da manhã, chá de gengibre no meio da tarde, suco de beterraba algumas vezes por semana. Pequenas mudanças que, ao longo do tempo, fazem uma grande diferença. O terceiro passo é ter paciência. O corpo não vai melhorar da noite para o dia, mas com consistência e os ingredientes certos, a maioria dos homens percebe melhorias significativas em algumas semanas. A masturbação pode e deve continuar fazendo parte da vida sexual masculina, mesmo depois dos 60, e mesmo com diabetes. Com as estratégias naturais certas, é possível recuperar grande parte do prazer perdido e manter uma vida sexual ativa e satisfatória.